Olá, nesse episódio de hoje eu quero conversar um pouquinho com um profissional sobre constelação familiar. Se apresenta pra gente e fala um pouquinho o que vem a ser a constelação familiar. Eu me chamo Vinícius Lopes, eu trabalho com algumas ferramentas terapêuticas, com vivências em grupo, atendimentos individuais, e uma dessas ferramentas terapêuticas que eu utilizo, que eu acho ela muito eficiente também, é a constelação familiar. E a constelação familiar é uma ferramenta terapêutica que nos ajuda a compreender questões que estão acontecendo na nossa vida, que estão associadas com coisas que aconteceram no nosso sistema familiar. Então, às vezes, tem coisas que a gente está vivendo nas nossas relações, na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de se relacionar com o trabalho, com diversos aspectos da vida, que pode estar associado a coisas que aconteceram no nosso sistema familiar. Dentro desse sistema, a gente também consegue curar algumas feridas ou algumas questões lá da infância. A constelação ajuda a gente a conseguir curar algumas coisas que às vezes está interferindo na nossa forma de relacionar e de se posicionar na vida? Sim, ela nos ajuda, né? Não só coisas assim que aconteceram na nossa infância, mas também coisas que estão às vezes associados ao nosso sistema familiar também, sobre coisas que aconteceram com os nossos antepassados, porque às vezes pode acontecer de a gente ter vivenciado algo na nossa infância que faz com que a gente, por exemplo, pode estar carregando coisas de gerações passadas. Por exemplo, é muito comum na nossa infância, quando existe um conflito entre pai e mãe, a criança ela escolher um dos lados e carregar também a dor de um dos lados. E ao fazer isso, ela acaba carregando essa dor na vida dela e ela sai do lugar dela de filho. E isso pode trazer diversas consequências na nossa vida, né? Então, a constelação familiar ajuda a gente a olhar para isso, ajuda a gente a entender isso melhor, para que a gente possa desatar alguns nós que a gente pode estar carregando inconscientemente. É como se aquela criança que adotou, né, ficar do lado do pai ou da mãe, ela começasse a carregar um peso, uma dor que não é dela. Isso. É como se fosse uma forma inconsciente dessa criança salvar o pai ou a mãe. E aí ela carrega essa mesma dor, que pode ter até mesmo o mesmo comportamento que aquela mãe tinha ou o pai tinha, como uma forma assim, olha, para amenizar a sua dor, eu vou sentir isso por você. Inclusive, às vezes, numa relação assim de pai e mãe, quando uma das partes também não se permite expressar aquilo que eles estão carregando, as suas próprias dores, a criança pode fazer isso também. E assim ela passa a estar expressando aquilo que aqueles dois não estão querendo expressar, como uma forma assim de dizer assim, eu faço isso por você, eu sofro no seu lugar. Porém, o que acontece é que isso, no fundo, não ajuda, né, os pais e também tira a criança do lugar dela. E a gente, quando a gente faz isso enquanto adulto também, isso traz pra gente um certo peso na nossa vida. Faz com que muitas coisas possam não fluir na nossa vida por conta disso também. Geralmente, um atendimento de constelação familiar você faz com um adulto, e esse adulto ele consegue organizar o sistema da família desde a infância, vamos dizer assim. Ele consegue tomar consciência de coisas e que não tem a ver com você ficar falando para ele. Ele vai entrando num processo de percepção ampliada de tudo. Como que é isso? Como que ele toma consciência de que ele está carregando de repente uma dor que não é dele?
Então, a primeira coisa, assim, é a pessoa que vai ser constelada, ela precisa ter uma questão, né? Uma questão que ela quer olhar, que ela quer se trabalhar. E a partir daí, através da constelação familiar, a gente utiliza alguns elementos que pode ser, por exemplo, assim, bonecos, no caso assim, de uma constelação individual, por exemplo. Mas às vezes, quando é uma constelação em grupo, as pessoas representam esses elementos. Esses elementos vão estar representando coisas que estão no inconsciente daquela pessoa, coisas que ela carrega. E a partir dali, na constelação, ela vai ter uma forma de visualizar esse desafio que está carregando, mas ela vai poder visualizar isso também associado a coisas que aconteceram no seu sistema familiar. Então ela começa a tomar primeiramente consciência da origem do problema que ela está vivenciando, né? E a constelação familiar, ela é guiada assim pelas percepções que aquela pessoa que está sendo constelada está trazendo. Então, o papel do facilitador é apenas trazer à tona aquilo que já está dentro da pessoa, né? Ele nunca vai, de certa forma, estar induzindo, mas revelando aquilo que está no inconsciente da própria pessoa. E a partir dali que o trabalho vai acontecendo e as coisas vão sendo mostradas, né? É muito bonito de ver, eu já tive a oportunidade de assistir, né? E de participar de alguns workshops que você já fez. E é muito bonito ver, porque quando a pessoa está como sentada, né, e vendo como se fosse o teatro da vida dela, vendo os personagens ali, ela começa a entrar num sentimento que às vezes antes ela não tinha nem consciência daquilo. E uma coisa muito interessante é que os personagens escolhidos para ajudar a pessoa que está sendo constelada, ela consegue também ter muitos ganhos, insights, né? Parece que tudo ali não é uma coisa tão visível assim nesse campo daquilo que acontece, mas os benefícios são extraordinários quando a gente vê o resultado disso, né? É bem bonito de ver, né, como a constelação acontece e principalmente, né, aquilo que as pessoas tomam consciência na sua própria vida. Parece que desata alguns nós, né? Isso, essa é a ideia, né, a gente tomar consciência e tirando alguns nós que a gente pode estar carregando de forma inconsciente. A constelação ela é tipo uma terapia em que a pessoa faz como uma terapia normal, né? Que é muito comum, uma vez por semana. Como que é a constelação? Ou ela resolve uma questão e ela processa durante um tempo? Existem assim diversas abordagens que as pessoas vão desenvolvendo, né? A partir daquilo que elas entendem que é o melhor caminho. E dentro daquilo que eu aprendi, entendo, não é interessante a constelação familiar ser trabalhada como uma frequência pré-estabelecida, onde a pessoa, vamos dizer assim, ela vai se programar, tá fazendo semanalmente, por exemplo. Porque é importante que quando ela vai ser constelada, ela vai porque ela está naquele momento e sente o desejo de olhar para alguma questão. E se de repente ela estabelece essa frequência, ela pode estar indo fazer a constelação, não porque ela tem uma questão, mas porque ela marcou de ir. E aí o que acontece é que o campo, ele não tem força para atuar porque não está no momento da pessoa, então ele não tem um desejo sincero ali da pessoa de olhar para aquele momento. Que bonito. De dentro para fora. E outra coisa é que cada vez que a gente faz a constelação, a gente tem um tempo para processar aquilo que foi visto, viver aquilo que foi percebido, né? Até novamente a gente sentir esse chamado de olhar novamente, olhar mais profundamente para uma determinada questão. A constelação é bem abrangente, pelo que eu posso perceber, e principalmente quando tem alguns padrões que se repetem na nossa vida. Eu já vi muitas pessoas saírem de um processo
no workshop, por exemplo, e ela ter uma visão que antes ela não tinha percebido. E isso destrava, parece, a vida dela naquilo que ela está buscando uma solução, né, resolver. E vamos ter um workshop daqui a pouco. Você podia falar um pouquinho como que funciona para convidar as pessoas. A constelação familiar, ela é muito boa assim para resolver principalmente aquelas questões que a gente já tentou por alguns caminhos e não conseguiu. Então a constelação pode nos ajudar, porque às vezes a origem dessa questão está associada a coisas que aconteceram no nosso sistema familiar. E às vezes coisas assim com os nossos antepassados, bisavós, assim, que a gente nem tem consciência e ainda a gente não parou para olhar para isso. E um dos trabalhos que eu ofereço são as constelações familiares em grupo, presenciais. Então a gente vai ter um encontro, a gente costuma ter alguns encontros, né? E para participar, né, basta você ter o desejo de estar vivenciando esse processo. Você pode vivenciar assistindo, que é uma forma muito rica também da gente aprender coisas, ou pode participar sendo constelada, né? E assistindo, você tem a oportunidade também de, em alguns momentos, participar como representante ali daquela constelação familiar, que é um processo também muito interessante, onde a gente consegue também ampliar coisas também sobre coisas que acontecem na nossa vida também, né? É um aspecto bem profundo que a gente vê muito sobre perdão, compaixão, muitas curas emocionais, né? Eu tenho na memória, assim, vários workshops e alguns deles eu me emocionei junto, né? De, às vezes eu tenho uma raiva do meu pai, ou um sentimento de distanciamento da minha mãe, ou uma autoestima muito baixa. É tanta coisa, né, que a constelação resolve. E sempre acontece aqui no Indesp, no final de semana, né? Isso, geralmente é no final de semana e a gente faz assim em torno de 2 a 3 constelações por encontro, né? E se você quiser participar, né, fale com a gente que vai ser... Eu vou deixar na tela o Instagram do Vinícius para que você possa entrar em contato. E ele faz também um atendimento online, ao vivo, claro, né? Online, ao vivo. E além disso, né, tem aqui no Indesp várias outras opções para que você possa se autoconhecer e fazer sua vida fluir com mais leveza, como cursos de PNL, como workshops de CNV, comunicação não violenta, como atendimentos de renascimento, que é uma técnica incrível de desbloqueio emocional, e a constelação familiar, que tem ajudado muitas pessoas. Fica aí o convite, foi muito bom falar com você. Quer deixar uma mensagem final? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e aqueles que se conectarem, de sentirem de estar participando, né? Fale com a gente, vai ser muito bom ter vocês com a gente, tá? É isso, vamos organizar o sistema. Beijo carinhoso e até a próxima. Até a próxima.